vim fazendo algumas histórias de temática familiar, um pouco mais confortáveis dentro das narrativas, assim. E eu comecei a perceber que o meu gosto por histórias, no geral, não estava necessariamente ligado nas coisas que eu produzia. Então eu comecei a me instigar a querer criar uma história que dialogasse mais com as minhas referências do que com o que eu estava acostumado a contar, assim. E aí, durante o processo 2016 das eleições aqui em São Paulo, com todo esse processo do prefeitura do Dória, né, que entrou, eu na época quis criar uma distopia que fosse sobre limpeza, que tivesse essa alegoria da limpeza de um jeito escancarado, assim, né, e criar uma história que não se levasse tão a sério, quase como uma sátirona, né, assim, que pudesse dialogar esses mesmos pontos que a prefeitura discutia do jeito mais errado possível, assim, né? Então, extrapolar a discussão de política de drogas, redução de danos, moradia, bolha imobiliária, apropriação, né? Enfim. Então, desse ponto, eu comecei a pensar nessa história, né? E como desenvolver, como colocar a minha experiência na convivência da igreja evangélica e qual é o papel comunitário que a igreja faz para a sociedade hoje em dia, né? Quando o Estado não preenche esse espaço. E aí eu comecei a desenvolver essa história, assim, que tem muitos, né, tem cenas engraçadas, cenas um pouco desconfortáveis, mas ela queria criar uma história que fosse multigêneros, assim, que mostrasse várias perspectivas desse universo, assim. Eu sinto de primeira, né, olhando logo o livro e comparando, se for comparar por cima, as outras histórias elas eram contadas sempre de uma maneira muito mais única, assim, que eu digo um caminho mais estreito. Era um personagem, uma trama, a câmera acompanhando e uma narrativa começo, meio e fim dentro daquele limite. Então o Klaus é uma história meio mono, assim, o Dodô começa a ficar um pouco mais de pontos que se conectam em lugares diferentes da história e tal, e acho que aqui agora, no livro, eu cheguei num entendimento um pouco mais tridimensional de quadrinhos, assim, de começar a entender que o desenho, a história, o contexto, as rimas visuais, tudo isso tinha uma importância para como aquela informação ia para o leitor, né? Não era só contar uma cena tensa, não é só colocar um assunto, é como construir, como, né, criar os... Acho que esse processo é o que mais mudou, assim, começar a ver quadrinhos de um jeito mais tridimensional, uma coisa montada, assim, que eu antes não conseguia acessar muito essa linguagem, assim, era meio ter uma ideia, desenhar a ideia. E agora a ideia começa a ir para vários lados, assim, quase um prisma de utilidades da ideia da história, assim. Então, eu queria criar, assim, é lógico que eu preciso também, não é uma novidade, né, mas assim, histórias de distopia são já muito batidas na nossa literatura, isso ajudou inclusive a ter uma perspectiva de vários desenvolvimentos que a gente teve enquanto sociedade, assim. E eu queria criar de novo, assim, não criar, mas trabalhar em cima de uma estrutura que já existe para colocar o meu jeito de falar, né? Então eu queria criar esse ambiente exageradamente ridículo, assim, que tivesse essa aparência limpa, que as pessoas fossem muito educadas, mas que nunca fosse uma visão da cidade para a cidade, sim a visão que eles têm da cidade, né? Então, em alguns momentos durante o livro, existem umas inserções de mídia, de como as pessoas da cidade veem a cidade, seja na televisão, seja num panfleto, numa revista. E eu queria me limitar a essas pontes entre os personagens e a realidade fossem essas barreiras que é a mídia, né? Que ela fizesse esse papel de mostrar como a gente vê e não eu contar para o leitor como é, né? Então eu poderia ter gasto páginas e páginas para desenhar, mostrar como funciona e tal, mas não é importante, porque ali justamente a história é o processo de individualização dos três personagens. Eles vão sendo afunilados, cada um na sua própria história, até o final, que a coisa volta para um mesmo ponto. A ideia de fazer a cidade era criar um ambiente de segurança em que só os protagonistas não fazem parte, assim. Então, eu não estou exagerando de mostrar
as pessoas que moram ali, as pessoas que trabalham, que desenvolveram, como elas pensam, isso não é importante para a história. O importante é mostrar que existe um lugar que é de livre acesso para essas pessoas, mas que elas não são bem vistas nem lá e nem aqui. Então, eles fazem parte desse meio do caminho que, na verdade, não é nada, né? Não é muito, não se aprofunda em nenhum lugar, assim. E eu queria justamente criar essa bolha de comportamento também para mostrar como eles não fazem parte desse avanço, né, de cabeça, assim. Uma coisa que eu tinha intenção na história era criar alguns pontos de distração para começar a colocar você em uma história e depois tirar daquilo para levar para outro lugar, assim. Então, essa investigação do começo, ela tem uma utilidade para a história, se você ler o livro todo você entende, mas que também cai para um ponto John Carpenter galhofa de virar esse maniqueísmo anos 80, de ter o vilão e os mocinhos, mas o antagonista é meio que você tem pena dele. Então esse é o meu quadrinho, né, o Clean Break, um lançamento agora do final do ano. Você pode me encontrar no meu Instagram, @Nunes_Nunes, assim como meu Twitter, na página do Facebook /IlustraNunes. E é isso, eu sempre postando lá no meu stories, né, processos de desenho, falação no Twitter, para esses intervalos entre um livro e outro. Agora a gente vai ainda ficar um tempo aí falando sobre esse livro, mas já tô pensando em outras histórias, né?